Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja a glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Judas 1, 24 e 25. Os escritos de Paulo abundam em doxologias. Vocês as encontrarão espalhadas em diferentes formas por todas as suas epístolas. Mas ele não é o único apóstolo que pausa assim para magnificar o nome de Deus. Aqui está Judas, não os Iscariotes, mas o Judas fiel que escreveu uma epístola que parece em tudo flamejante como um raio que queima tão terrivelmente contra certas condições de pecadores. Quase toda a palavra que Judas escreve parece ter o estrondo de um trovão nela. Ele parece ser mais parecido com Ageu, do Antigo Testamento, do que com o Judas do Novo. Ainda assim, ele não pôde concluir a sua curta epístola antes de incluir alguns relatos de louvor a Deus. Aprendam com isso, queridos amigos, que o pecado do homem, se somos alguma vez chamados para denunciá-lo, deve conduzir-nos a adorar a bondade e a glória de Deus. O pecado contamina o mundo. Por isso, depois de ter feito o seu melhor para varrê-lo para fora, resolvam isto, a saber, na mesma medida em que o homem tem desonrado o nome de Deus, vocês procurarão engrandecer esse nome. É verdade que vocês não podem, de fato, reparar o mal que foi feito, mas, de qualquer forma, se o fluxo de pecado foi aumentado, vocês podem aumentar o fluxo de louvor leal e reverente. Cuidem para que vocês o façam. Judas não está satisfeito por ter repreendido os filhos dos homens por seu pecado. Então ele vira-se para glorificar o seu Deus. Observem que estas doxologias, onde quer que as encontremos, não são todas iguais. Elas são apresentadas ao mesmo Deus e oferecidas com o mesmo Espírito, mas há razões dadas para a doxologia em um caso que não são dadas em outra. Nosso texto diz-nos sobre o que Deus é capaz de fazer e assim o faz. Ambos começam louvando a capacidade de Deus, mas enquanto Paulo falou sobre a grandeza dessa capacidade no que ela pode fazer por nós, Judas fala da grandeza dessa capacidade no que nos preserva de cair e nos aperfeiçoa para que possamos ser apresentados irrepreensíveis diante da presença da glória de Deus. Consideremos em uma forma de adoração em mente sobre este sublime assunto. Adoremos aquele que pode nos guardar de tropeçar. Dirijo-me agora, é claro, apenas para o próprio povo de Deus. Quando será que veremos uma congregação em que será desnecessário fazer tal observação como essa? Eu não posso convocar alguns de vocês para adorar a Deus por guardá-los de tropeçar, pois infelizmente vocês ainda não aprenderam a ficar de pé. A graça de Deus ainda nunca foi aceita por vocês. Vocês não estão na rocha eterna. Vocês ainda não se estabeleceram na peregrinação celestial. Este é um estado miserável para vocês estarem, no qual vocês não podem adorar aquele a quem os anjos adoram. É um triste estado de coração para qualquer homem estar. Ser excluído, auto-excluído das aclamações gerais de alegria na presença de Deus, porque vocês não sentem tanta alegria e não podem, portanto, unirem-se em tais aclamações. Mas para o povo de Deus, eu tenho que dizer isso. Queridos irmãos, necessitamos de preservação. Portanto, adorem aquele que pode guardar-nos. Como almas salvas, precisamos de preservação da apostasia final. Alguém diz, eu pensei que você nos ensinou que aqueles que são uma vez salvos jamais finalmente apostatam. Eu realmente acredito nesta doutrina e deleito-me em pregá-la. Mas é verdade que os salvos apostatariam, todos eles, se o Senhor não os guardasse. Não há estabilidade em qualquer cristão considerado em si mesmo. É a graça interior de Deus que lhe permite ficar em pé. Eu acredito que a alma do homem é imortal, mas não em si, mas apenas pela imortalidade que Deus concede a ela a partir da sua imortalidade essencial. Assim é com a nova vida que está dentro de nós. Ela jamais perecerá, mas esta só é eterna porque Deus continua a mantê-la viva. Sua perseverança final não é o resultado de qualquer coisa em si mesmo, mas o resultado da graça que Deus continua a conceder-lhe e de seu propósito eterno que primeiro escolheu vocês
e de sua onipotência, que ainda os mantém vivificados. Ah, meus irmãos, os santos mais brilhantes do planeta cairiam no mais profundo inferno se Deus não os guardasse de cair. Por isso, louvai-o, ó vós, estrelas que brilham no céu da igreja, pois vocês se extinguiriam com um cheiro pernicioso, como as lâmpadas o fazem por falta de óleo, se o Senhor não mantivesse a vossa chama celeste queimando. Glória a este preservador de sua igreja, que guarda os seus amados até o fim. Mas há outras maneiras de tropeçar, além de cair final e fatalmente. Ai de mim, irmãos, todos estamos sujeitos a cair em erro de doutrina. O homem mais bem ensinado, a parte da orientação divina, é capaz de se tornar o maior tolo possível. Há uma estranha fraqueza que às vezes vem sobre os espíritos nobres e que os torna enfeitiçados por uma novidade errônea vinda da cultura, ainda que eles imaginem ter descoberto alguma grande verdade de Deus. Homens de mente interrogadoras e receptivas são frequentemente atraídos para fora das verdades antigas, dos bons velhos caminhos, e enquanto eles pensam que estão buscando a verdade, eles estão sendo induzidos ao erro condenável. Somente é preservado, como de seus pensamentos e opiniões doutrinárias, aqueles a quem Deus mantém, pois há erros que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. E há homens e mulheres andando sobre este mundo com línguas suaves e argumentos plausíveis, que carregam palavras doces em seus lábios, apesar de que espadas estejam escondidas atrás das costas. Bem-aventurados os que são preservados desses lobos em pele de cordeiro. Senhor, só Tu pode nos preservar dos erros perniciosos dos tempos, pois Tu és o único Deus sábio, Salvador nosso. E, queridos amigos, nós precisamos ser guardados de um espírito maligno. Eu não sei que devo preferir, ver um querido irmão cristão meu cair em erro doutrinário ou em um espírito não cristão. Eu não preferiria ambos, porque eu acho que essa é uma regra de segurança. Entre dois males, não escolha nenhum. É triste ouvir algumas pessoas falarem como se eles somente estivessem corretos e todos os outros cristãos estivessem errados. Se existe algo que é a própria essência e a alma do cristianismo, é o amor fraternal. Mas o amor fraternal parece ser completamente esquecido por essas pessoas. E outros cristãos que, no julgamento da sobriedade, são tão sérios e tão sinceros e tão úteis quanto eles mesmos, estão estabelecidos como pertencentes a uma espécie de sistema babilônico. Eu malmente sei o que eles não o chamam, mas eles o dão todos os tipos de nomes ruins, e pensa-se que isso seja um alto estilo de cristianismo. Queira Deus que seja perdoado o homem que pensou que fosse um propósito digno da sua vida fundar uma seita, cuja característica distintiva seja não ter comunhão com os outros cristãos, com os reformadores, com os puritanos, com os apóstolos. O dano que o homem tem feito é absolutamente incalculável, e eu só posso orar para que na providência de Deus alguma parte disso morra com ele. Ó irmãos, eu vos ordeno, sejam quais forem os erros que vocês cometam, não errem sobre esta única coisa, que mesmo que vocês tenham todo o conhecimento e não tiverem amor, nada disso vos aproveita para nada. Mesmo se vocês tivessem um credo perfeito e soubessem que seus modos de adoração eram absolutamente apostólicos, ainda assim, se vocês também observaram essa ideia que vocês não poderiam adorar com todos os outros cristãos verdadeiros e que eles estão completamente fora do vosso arraial apenas por causa de estilos, o vosso erro seria muito pior do que todos os outros erros juntos. Pois estar errado no coração é ainda pior do que estar errado na cabeça. Gostaria de tê-los fiéis à verdade de Deus, mas acima de tudo, gostaria de tê-los fiéis ao amor de Deus que está sempre ligado à verdadeira fidelidade à sua verdade. Meu irmão, eu acho que você está equivocado sobre este assunto ou aquele, mas você ama o Senhor Jesus Cristo? Se assim for, eu te amo. Não tenho dúvidas de que eu também estou enganado sobre algumas coisas, mas por isso, não retire a sua mão e diga que você não pode ter comunhão comigo. Eu tenho comunhão com meu Pai que está no céu e com seu Filho Jesus Cristo e com o seu bendito Espírito. E eu acho que isso se torna um mal a você se você se denomina um filho do mesmo Deus e recusar-se a ter comunhão comigo quando eu tenho comunhão com Ele, já que não temos diferenças bíblicas, apenas
de estilo. Deus te salva desse espírito maligno, mas você pode facilmente cair nele, a menos que o Senhor o guarde. Seu muito zelo pela verdade de Deus pode levá-lo a um esquecimento do amor que a verdade de Deus produz em nós. E se isso acontecer, será uma triste pena. Ó Senhor, guarda-nos de cair neste caminho. Entretanto, há tropeços de outro tipo que podem acontecer ao mais brilhante cristão. Quero dizer, quedas em pecado exterior. Enquanto vocês leem toda a epístola de Judas, verão que apóstatas alguns professores se tornaram, e vocês serão levados a clamar: Senhor, livra-me de cair. E se você fosse um pastor de uma grande igreja como a minha, vocês veriam o suficiente para convencê-los de que traidores como Judas não estão todos mortos, que em meio aos fiéis, os infiéis ainda são encontrados, que há peixe ruim a ser jogado fora, assim como bom peixe a ser preservado. E cada vez que executamos um ato de disciplina, cada vez que temos que lamentar a queda de alguém que parecia um irmão, podemos agradecer a Deus por termos sido guardados e podemos cantar esta doxologia: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, seja a glória e o poder para sempre. E queridos amigos, há uma maneira de cair da qual as pessoas não são tantas vezes recuperadas como quando caem em pecado evidente. Quero dizer, caindo em negligência quanto aos deveres naturais ou cristãos. Conheci professos que têm sido muito negligentes em casa, crianças que não eram obedientes aos seus pais, maridos que não amavam suas esposas como deveriam, esposas que estavam muito à vontade nesta e naquela reunião, mas muito negligentes de suas domésticas funções. E observem vocês, quando este é o caso, é algo a lamentar, pois o cristão deve ser absolutamente confiável em tudo o que tem que fazer. Eu não daria 2 centavos por sua religião se você é um comerciante, mas não é justo em seus negócios. Eu não me importo se você pode cantar como Davi ou pregar como Paulo. Se você não pode medir 1 metro de material com um número adequado de centímetros, ou se suas escalas não pesam corretamente, ou se os seus negócios geralmente não são feitos de forma honesta e verdadeira, é melhor você não fazer nenhuma profissão do Evangelho. A separação do que é chamado religioso do secular é um dos maiores erros possíveis. Não existe tal coisa como uma religião de domingos, de capelas e de igrejas. No mínimo, embora haja tal coisa, ela não é digna de ser. O verdadeiro Evangelho de Cristo é de 7 dias na semana. É algo que toma toda a sua vida, todos os lugares e todos os atos. E ele ensina aos homens que quer comam ou bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória de Deus. Eu oro para que vocês sejam guardados de se apartarem deste Evangelho e para que vocês sejam guardados até o alvo de servir ao Senhor em todas as coisas e observando diligentemente as pequenas coisas comuns da vida diária, para que vocês não sejam, no fim, apenas cristãos nominais. E vocês sabem, queridos amigos, há outro tipo de queda, que é quando o coração fica gradualmente frio, quando o cristão se afasta pouco a pouco, quando a vida torna-se mais ou menos incompatível com a verdadeira profissão que fizemos diante de Deus. Ó, quantos professos entram neste estado? Eles são como pessoas que não estão tão bem quanto costumavam estar. Eles não sabem quando eles começaram a se sentir piores. Isso foi há meses, e todos os dias eles estiveram mais fracos. Mesmo agora, vocês podem ver os seus ossos, embora uma vez eles estiveram cheios de carne. Agora eles descobrem que, enquanto uma vez eles poderiam ter caminhado 10.000 milhas sem fadiga, meia milha ou menos os cansa. Seu apetite também tem gradualmente desaparecido. Eles mal sabem como. Estes são os enfermos com os quais o médico tem mais problemas do que ele tem com aqueles que são subitamente tomados por uma doença bem conhecida. E este declínio gradual da saúde espiritual não vem todo de uma vez, mas pouco a pouco. É um dos mais perigosos males e temos necessidade de clamar continuamente: Senhor, guarda-nos disso. E para louvar o seu santo nome, que ele seja assim capaz de guardar-nos. Assim, eu lhes mostrei que precisamos de preservação. Irmãos, ninguém, senão o Senhor, pode nos guardar. Nenhum homem pode guardar-nos. Sem a graça de Deus, ele certamente falhará. Em nenhum lugar pode nos guardar.
Algumas pessoas pensam que se elas pudessem entrar em tal e tal família, eles poderiam evitar o pecado, mas elas estão enganadas. Em cada posição que o homem ocupa, ele encontrará a tentação. Ouvimos do eremita que esperava livrar-se de todo o pecado, vivendo em uma caverna. Ele levou consigo seu pequeno pão marrom e seu jarro de água, mas ele mal tinha entrado na caverna antes que ele derrubasse o seu jarro e entornasse a água. Foi um longo caminho para o bem, e ele ficou tão zangado consigo mesmo por haver feito isso, e assim ele logo descobriu que o diabo poderia entrar em uma caverna mais rápido do que ele. Então ele pensou que poderia muito bem voltar e enfrentar as provações da sociedade comum. Há uma história que eles contam na Escócia de uma família que era esbanjadora e, portanto, não obtinha êxito. Porém, eles pensaram que era um dos duendes que os impediam de progredir, então eles decidiram emigrar. Eles colocaram todas as suas coisas em um carro, mas enquanto eles estavam prestes a começar, eles ouviram um barulho que os fez clamar: o duende está na batedeira. Então, onde quer que fosse a batedeira, os duendes iriam também. E vocês podem remover sempre que quiserem e pensarem: se eu entrar em tal posição, vou fugir da tentação. Mas você encontrará aqui: o duende está na batedeira, e ele o seguirá onde quer que vá. Vocês não podem ser impedidos de cair escolhendo outra situação. É melhor ficar onde está, irmão, e lutar contra o diabo ali, pois talvez o próximo lugar que você escolha como cenário para o combate não seja tão adequado quanto o que você tem agora. Como dizem os versos, alguém diz: eu gostaria de poder chegar até a pousada em algum vasto deserto. Algumas ilimitadas contiguidades de sombra, onde o rumor de opressão e do engano, da batalha mal sucedida ou bem sucedida, nunca pudessem me alcançar de novo. Sim, sim, mas esse não é o caminho para vencer o pecado, não é? Suponha que a batalha de Waterloo esteja apenas começando e aqui está um soldado que quer conquistar uma vitória. Então ele foge e fica fora de Bruxelas e esconde-se em um porão. É provável que ele seja contado entre os heróis do dia? Não, irmãos. E se há algum pecado a ser superado neste mundo, não há crédito para o homem que diz: eu vou me esconder em algum lugar fora do mundo. Não, não, meu irmão. Aceite o quinhão que Deus providenciou para você. Tome o seu lugar nas fileiras de seus soldados e qualquer tentação que venha, olhe para cima, para aquele que é poderoso para guardá-lo de cair. Mas não sonhe em fugir, pois esta é a maneira mais fácil de cair. Isto é ser derrotado antes que a batalha comece. Ninguém, a não ser Deus, pode guardá-lo. Você pode se juntar a qualquer igreja que quiser. Você pode usar um chapéu de aba larga e dizer tu e ti. Você pode encontrar-se com aqueles que partem o pão e que não pregam nada além do evangelho da graça de Deus. Você pode habitar entre as melhores pessoas que já viveram, mas você ainda será tentado. Nem o lugar, nem as pessoas, nem as maneiras, nem os costumes podem guardá-lo de cair. Somente Deus pode fazê-lo. Mas aqui está a misericórdia. Deus pode fazê-lo. Observe como a doxologia de Judas expressa isso. Ao único Deus sábio, Salvador. É somente porque Ele é sábio, de modo que Ele por si só é capaz de nos guardar de cair. Ele o faz ensinando-nos a verdade, ao nos alertar contra o pecado secreto e por sua direção providencial. Às vezes, Ele nos guarda da tentação. Em outros momentos, Ele permite que a tentação venha a nós para que a superemos e assim possamos estar mais fortes para enfrentar outra. Muitas vezes, Ele nos livra da tentação, deixando que a aflição venha sobre nós. Muitos homens têm sido guardados de cair em pecado ao serem esticados sobre a cama de uma doença. Se não fosse a perda do olho, ele teria contemplado a vaidade. Se não fosse pelo osso quebrado, ele teria corrido nos caminhos da impiedade. Nós pouco sabemos quanta preservação da queda devemos às nossas perdas e cruzes. A história de Sir James Thornhill pintando o interior da cúpula de São Paulo é provavelmente bem conhecida. Quando ele finalizou um dos compartimentos, ele estava andando para trás a fim de que ele pudesse ter uma visão completa do mesmo, e assim foi quase até a borda do andaime e teria caído se ele tivesse dado mais um passo. Porém, um amigo que viu o seu perigo sabiamente aproveitou o seu pincel e passou um pouco de tinta sobre a pintura. O artista irado correu para salvar sua pintura e assim salvou sua própria vida. Nós temos toda a vida pintada
que imagem encantadora fizemos dela. E à medida que a admirávamos, nós nos distanciamos para mais e mais longe de Deus e da segurança, e fomos para cada vez mais perto da perigosa tentação. Mas quando a tribulação chegou, arruinou a imagem que havíamos pintado, e assim, embora dificilmente saibamos o motivo, nós fomos para a frente e fomos salvos. Deus nos guardou de cair por meio do problema que Ele nos enviou. Deus muitas vezes nos impediu de cair por um sentimento amargo de nosso pecado passado. Nós não nos atrevemos a chegar novamente perto do fogo por nossas antigas queimaduras, ainda mal curadas. Tenho notado também, no meu caso, que quando o desejo pelo pecado veio com força, a oportunidade para o pecado não estava presente. E quando a oportunidade do mal está presente, então, pela graça de Deus, o desejo estava ausente. É maravilhoso como Deus impede que essas duas coisas se encontrem e assim guarda o seu povo de cair. Acima de tudo, é pelo Espírito Divino que Deus nos leva como que sobre asas de águia. O Espírito nos ensina a odiar o pecado e a amar a justiça, e por isso somos diariamente guardados de cair. Irmãos, juntem-se a mim, adorando ao Senhor, pois Ele nos guardará até o fim. Já entregamos as nossas almas nas mãos de Jesus, então nossas almas estão seguras para sempre. Estamos confiando nele para nos guardar até o dia da sua vinda? Se assim for, Ele nos guardará. Nenhum carneiro ou ovelha do seu rebanho será, por qualquer possibilidade, destruído pelo lobo, ou pelo urso, ou pelo leão que ruge desde o inferno. Eles todos devem ser dele no dia em que eles passarem sob as mãos daquele que lhes conta.